Olá pessoal, bem-vindos ao curso de computação desplugada. Essa é a atividade 4 da parte do livro responsável pela representação da informação. Ela tem como título A Mágica de Virar as Cartas e o objetivo dessa atividade é mostrar para vocês como é que os computadores realizam a detecção e correção de erros, né? Por que é importante fazer a detecção e correção de erros? Às vezes, durante a transmissão de dados e armazenamento de arquivos, né, problemas acontecem e os dados são alterados acidentalmente. Então, como seria possível para o computador fazer essa detecção quando um dado é alterado? Aí entenda assim o dado sendo alterado como sendo um bit. Posso trocar um bit. Primeiro, uma coisa é que a detecção, você perceber que teve uma alteração em algum dos bits. A outra coisa é onde foi feita essa alteração. Se você consegue detectar onde foi feita essa alteração, esse erro, e aí você corrige, já que é um bit, sabe que teve alteração, então você consegue alterar porque é só trocar o 0 por 1 ou 1 por 0, se for o inverso, né? Tá, então detecção e correção de erros e o que seriam esses erros, né? Eles acontecem de fato durante uma transmissão de dados entre dois computadores, pode ser que durante a transmissão um bit tenha sido corrompido, sei lá, por uma mudança da frequência, é, por uma intermitência do sinal. Então, lembrando que sempre entre dois computadores, o que a troca de dados que ocorre entre eles é sempre de bits, né? Zeros e uns. Então pode ser que um desses bits, um desses zeros ou desses uns, tenha sido trocado, né? Então, de forma acidental. Ou quando eu gravo uma imagem, um texto, um arquivo no computador, pode ser que aquele disco, na posição em que eu gravei aquele arquivo, tenha um bloco, né, do disco esteja danificado e, portanto, eu não consiga gravar corretamente o arquivo naquele bloco, né? E aí eu preciso corrigir aquele bloco. Então há dois problemas aí. Quando a gente fala de detecção e correção de erros, há dois problemas. O primeiro é como detectar o erro no dado transmitido ou armazenado. Então, um dos bits foi transmitido errado ou armazenado de forma errada, ou que seria o segundo erro, que é possível corrigir o erro detectado. Ou seja, dá para, sabendo onde esse erro aconteceu, corrigi-lo? Bem, se o erro foi de um bit, sim. Se eu sei que aquele zero está errado, então é porque eu tenho que trocar ele por um, né? A questão é detectar qual é o bit que deu erro, né? Então isso não é uma coisa trivial de fazer e a gente vai aprender aqui nessa atividade como fazer isso, como é que o computador faz isso de forma bem simplificada e, portanto, limitada, né? Para o exemplo que a gente vai dar. Mas existem técnicas, mecanismos mais sofisticados que não é o objeto dessa apresentação aqui. Então, a gente vai chamar isso o truque da mágica, né? Então, com as crianças, vocês vão chamar de o truque da mágica. Vocês vão fazer uma mágica para descobrir qual é a carta que foi virada. Então, basicamente, é isso que a gente vai estimular as crianças e aí, intuitivamente, tentar mostrar para elas que, usando essa técnica do truque da mágica, os computadores fazem algo semelhante para poder detectar e corrigir erros, né? Na transmissão de bits ou no armazenamento de bits no computador. Quando eu falo computador, eu entendo que o celular é um computador também, né? Com um conjunto de 25 cartas, uma face é pintada, uma face pintada e outra face está em branco. Face pintada e face em branco, né? Vamos imaginar que seria isso, né? Então tenho 25 cartas com um lado pintado e um lado branco. Não, podia ser cartas de baralho, né, também, já que o verso da carta de baralho são todas iguais. Uma pessoa dispõe de uma matriz de 5 por 5, então 5 por 5, né? Quantos bits eu vou ter nessa matriz? 5 por 5, 25 bits. Então eu estou representando 25 bits de informação, né? De dados. Então, escolhendo aleatoriamente quais ficarão com a face pintada e em branco. Então você distribui nessa matriz cartas com a face em branco, pintado, enfim. Você vai distribuindo essas cartas ao longo dessa matriz. Então, uma segunda pessoa, o mágico, acrescenta uma sexta coluna de cartas. Então, aquele cara que é capaz de detectar a carta virada, ele vai acrescentar uma sexta coluna e uma sexta linha de cartas. Sexta coluna e sexta linha, né, de cartas. Uma sexta coluna de cartas, aí, quando ele for acrescentar, ele tem que, em cada linha dessa coluna, né, em cada linha dessa coluna nova, deve ter um número par de cartas coloridas. Então ele vai, se por um acaso já tem um número par, ele deixa branca. Se não tem número par,
de cartas coloridas, então ele acrescenta uma carta colorida naquela coluna, e assim por diante. O mesmo vale para a linha, a sexta linha, né, que foi acrescentada a mais nessa matriz. Então, cada coluna deve ter um número par de cartas coloridas. Então, na coluna, eu tenho que ter sempre um número par de cartas coloridas. Vamos ver como é que funcionaria isso. A pessoa que vai ver a mágica acontecer, ela vai pegar 25 cartas e distribuir elas de forma aleatória, igual como está aqui nesse exemplo. Então, distribuir de forma aleatória as 25 cartas. Então, tem a carta colorida e a carta branca. Então, aqui nessa linha aqui eu tenho 3 cartas coloridas, 3 coloridas, 3 coloridas, uma colorida, 3 coloridas, né? Nessa coluna aqui eu tenho 3 coloridas, 2 coloridas, 2 coloridas, 3 coloridas e 3 coloridas, né? Em termos de coluna. Aí o mágico, cara que vai descobrir qual é a carta que eu vou virar, ele acrescenta uma sexta coluna e uma sexta linha. Quando ele for acrescentar a sexta coluna, ele tem que garantir que cada linha da sexta coluna tem um número par de cartas coloridas. Então, 1, 2, 3, então ele acrescenta uma colorida. 1, 2, 3, acrescenta uma colorida, assim por diante. Então ele botou tudo colorido aqui, porque o número nas linhas sempre tinha um número ímpar de cartas coloridas. Então, para que cada linha tenha um número par, por isso que o nome da técnica é paridade, então eu tenho que olhar para aquela linha e tem que ter um número par de cartas coloridas. A gente pode pensar que a carta colorida é o bit 1 e a carta branca é o bit 0, por exemplo. O mesmo vale para a sexta linha acrescentada. Cada coluna tem que ter um número par de cartas coloridas. Aqui, ó, não foi acrescentada uma carta colorida porque já tinha um número par de cartas coloridas. Aqui também. Por isso ficou 2 branquinhos. Tá certo, gente? Enfim, aí alguém vai lá, ó, deixa eu voltar aqui, ó. A pessoa que vai ver a mágica sendo feita, vai lá e troca qualquer um desses bits aqui. Ou melhor dizendo, qualquer uma dessas cartas. Vira ela. Se for uma colorida, ela muda para branca. Se for uma branca, muda para colorida. E no caso, a gente vai virar essa carta aqui, ó. Viramos, era colorida, ficou branca. Bem, o que o mágico vai fazer? A pessoa que organizou inicialmente a matriz vira aleatoriamente uma das cartas. Foi o que eu fiz aqui. Então o mágico consegue descobrir qual a carta virada, pois a linha da carta virada possui um número ímpar de cartas coloridas. Aquela linha, quando eu virei a carta, ela passou a ter um número ímpar de cartas coloridas. E a coluna da carta virada também possui um número ímpar de cartas coloridas. Então já sei, pegando, é como se fosse batalha naval, né? Linha, coluna. Então eu descubro qual é a carta que foi virada, né? Cada carta acrescentada em cada linha, sexta coluna, representa a paridade da linha. Cada carta acrescentada em cada coluna, na sexta linha, representa a paridade da coluna. Então, como aqui eu sei que tem número ímpar de cartas coloridas nessa linha, então já sei que a carta virada está nessa linha. Como essa coluna eu tenho um número ímpar de cartas coloridas, a interseção entre a coluna e a linha é justamente a carta que foi virada. Então essa é a mágica. Então já descobri qual é a carta que foi virada. Bem, como trata-se de bit 0, 1, se essa é a carta que está errada, eu já descobri qual é a carta errada, então aqui está carta branca, mudo para carta colorida e aí eu corrijo a carta, né? Então aqui eu fiz não só a detecção do erro, ou seja, eu descobri que existe um erro na transmissão desses dados. Eu sei que existe um erro na transmissão desses dados, porque existe um número ímpar de cartas coloridas e eu esperava paridade, par, né? Como também detectei onde está esse erro e, portanto, eu posso corrigir. Então, onde está precisamente o erro? Então, como eu detectei que é esse bit aqui, então eu posso corrigir esse bit para 1, né? Então, ou seja, eu achei e consigo corrigir. O que acontece quando 2 ou mais cartas são viradas? Bem, existe um problema dessa técnica. Como eu falei, não é uma técnica muito sofisticada, mas ela já ajuda a dar uma noção para a gente como os computadores podem fazer. Mas se eu tiver 2 ou mais cartas viradas, eu não vou conseguir detectar. Quer dizer, com 2 cartas viradas eu não consigo detectar. E com 3 eu sei que existe um erro, mas não sei onde, né? Porque eu vou dizer onde, mas eu vou dizer no lugar errado. Então, por essa razão, essa técnica ela não funciona para 2 ou mais cartas viradas, né? Ou seja, eu não consigo detectar mais de 2 bits errados, tá bom? E, portanto, se eu não consigo detectar, portanto, também não consigo corrigir. Agora, pode ser que exista um algoritmo que consiga detectar que existe o erro, mas não consigo corrigir, porque não sabe onde está o erro. Aí, como eu consegui detectar onde está o erro,
os algoritmos pedem para o computador enviar novamente os dados, tá bom? Então, detectar o erro os dados que chegaram para mim estão com algum erro. Corrigir o erro eu sei onde é o erro e eu vou lá e corrijo o erro, tá? Considera a carta do canto inferior direito, né? Então, deixa eu voltar aqui, a carta do canto inferior direito, que é essa carta aqui, né? Ela representa a paridade da coluna e da linha? Sim. Aquela última carta lá no canto inferior direito, ela é simultaneamente a paridade da linha e da coluna, tá? Este exercício que a gente aprendeu usou a paridade par, ou seja, a gente esperava que cada linha e cada coluna tivesse um número par de cartas coloridas, né? Mas é possível adotar uma paridade que não seja par? Sim, é possível. Só que aí tem uma regra que você tem que considerar que é o seguinte: apenas quando o número de linhas e colunas forem ambos pares ou ambos ímpares. Não tem como ter uma variação. Ou seja, aquela matriz que a gente montou 5 por 5, para paridade par, eu poderia ter uma matriz 6 por 4, perdão, 6 por 5, 7 por 4, enfim, eu poderia alternar fazer uma matriz diferente, tá bom? De bit. Com a paridade ímpar não tem como. Necessariamente eu tenho que ter ou tanto a quantidade de linhas e colunas ser ambos pares ou ambos ímpares para que funcione a paridade ímpar. Então, mas o que se usa na prática é a paridade par, tá certo, gente? Bem, aqui tem um outro exemplo de uso de detecção de erros ou correção de erros. Aqui no caso é mais detecção, tá? O CPF seria um outro exemplo, mas a gente vai usar o ISBN. O que é o ISBN? É aquele número de 10 dígitos que os livros possuem. Então, normalmente os livros possuem no finalzinho, aqui, né, no finalzinho dele, tem isso aqui seria um número ISBN, né? Aí tem dois padrões de ISBN, se eu não me engano, um com 13 números, outro com 10 números, mas assim, enfim, nesse exemplo que eu estou ilustrando para vocês, é o de 10 dígitos, né? 10 números, vamos falar, 10 dígitos. O 10º dígito é um dígito chamado dígito verificador. Então, o 10º dígito é um dígito acrescentado para poder verificar se os 9 primeiros dígitos estão corretos, tá? Ou seja, ele tem o mesmo princípio da paridade que a gente viu ainda há pouco, chamado de checksum. Então, porque é uma soma verificadora. Aí, como é que funciona esse algoritmo de checksum, né? Como calcular esse dígito verificador? Multiplique por 10 o primeiro dígito, o segundo por 9, o terceiro por 8 e assim por diante, até o nono dígito que vai ser multiplicado por 2. Some todos esses valores. Depois de somar todos esses valores, divide o resultado por 11. Se o resto for zero, então o dígito verificador é zero. Se não, é a diferença entre 11, que é o valor do divisor, né, e o resto. Então, quanto sobrou lá de resto, aí eu subtraio de 11, e aí o resultado vai ser o nosso dígito verificador. Vamos ver isso na prática. Qual seria o dígito verificador do ISBN 013911991? Ou seja, qual o 10º dígito que eu tenho que colocar aqui? Aí eu vou multiplicar o primeiro número por 10, o segundo número que é 1 por 9, o terceiro número que é 3 por 8 e assim por diante. Ó. Então tem aqui uma soma de produtos, né? Essa soma até o nono dígito, que é esse 1 aqui, vai dar 172. Ok, gente? Vocês podem depois fazer aí na casa de vocês. Então, pega esse número que deu 172 e divide por 11. A divisão por 11 vai dar 15 e o resto vai dar 7. Ok? É o resto que nos interessa, não é o 15. Então, pega esse resto e subtrai esse resto de 11. Então, 11 menos 7 vai dar 4. O dígito verificador aqui deveria ser 4. Portanto, o ISBN completo ficou com os 9 dígitos, mas o 4 foi o dígito verificador calculado. Então, percebam a energia, o processamento que a gente precisa ter para poder acrescentar esse 10º dígito. Mas é um dígito importante para poder nos ajudar a detectar o erro nos 9 primeiros dígitos, né? Se ele acontecer, né? Se esse erro acontecer. Também é possível obter uma soma verificadora de valor 10. Ou seja, pode ser que essa conta aqui, o número 4, ao invés de 4 seja 10, né? Sei lá, quando o resto da divisão for 1, por exemplo. Então, 11 menos 1 vai dar 10, né? O resultado. Quando isso acontece, a gente vai trocar o 10, porque não posso acrescentar 2 dígitos, eu tenho que acrescentar só um dígito, o 10 por x. Então, quando você tem um x lá no ISBN, você já sabe por que é, né? Bem, por que é importante a gente fazer tanto a detecção quanto a correção de erros? Vamos imaginar aqui um cenário de detecção.
Então imagine que você está depositando R$10 em dinheiro na sua conta bancária, mas o computador registra, por causa de alguma interferência na linha, sei lá, linha telefônica aqui, tá? Ou no computador, seja durante a transmissão ou durante a persistência dos dados, um valor de R$1.000. Então a gente tem uma troca de valores aqui, né? Ou seja, eu posso pensar assim, isso aí pode ser um prejuízo para mim, que estou fazendo transferência da minha conta para uma conta terceira, pode ser um prejuízo para o banco, porque o banco vai ter que arrumar esse... Era para o banco dar o jeito de arrumar R$10, só que ele vai ter que arrumar agora R$1.000. Então essa despesa pode ser para o banco, esse prejuízo pode ser para o banco ou para o dono da conta. Nenhum dos dois deveriam ter esse prejuízo, concorda? Então, por essa razão, como eu não quero ter um erro desse tipo aqui, como eu mostrei para vocês, é fundamental realizar a detecção do erro. Então, essa é uma das razões dos computadores possuírem técnicas, algoritmos de detecção de erro. A outra coisa imagina esse cenário, demora pouco mais de meia hora para conseguir um sinal de rádio para Júpiter. Então você manda um sinal de rádio até chegar em Júpiter, ou o inverso. Imagine que tem um satélite lá rodando Júpiter e ele vai mandar informação para a Terra, né? Então, para chegar uma informação desse satélite aqui na Terra, ou o inverso, para mandar uma informação daqui da Terra para o satélite, demora em torno de meia hora. Puxa, demora meia hora para a informação chegar lá ou o inverso. Se eu tiver só algoritmo de detecção de erro, detectei o erro em uma das pontas, pede para outra ponta mandar novamente. Então, só para eu pedir para outra ponta mandar novamente, mais meia hora para chegar a solicitação pedindo. Aí chegou a solicitação no computador aqui remetente. Olha, mande de novo a informação. Mais meia hora para chegar o reenvio da informação. Então a gente está pensando em uma hora de atraso, né? Entre detectar o erro e pedir para reenviar os dados. O legal seria não só, portanto, detectar, seria já corrigir. Então, poxa, detectei o erro aqui na ponta. Onde está o erro? Ah, já sei onde está o erro. E sei como corrigir o erro. Ah, então vou corrigir o erro. Essa é a razão da gente precisar corrigir o erro também. Que você economiza esse tempo de reenvio dos dados e assim por diante. Era isso que eu queria mostrar para vocês sobre a importância da detecção e da correção de erros nos computadores e como isso funciona. Tá certo? Obrigado por hoje.